Crise no SBT! O que estaria acontecendo com a emissora de Silvio Santos? Estaria o SBT indo rumo à falência? Vamos comentar isso nesse vídeo, que é análise, é opinião e conta com a sua participação aí no espaço de comentários. Então já vai aproveitando para deixar o seu like e se é novo no canal, aproveita para se inscrever, porque esse vídeo de análise e opinião começa agora! Aqui Jack Schwang e esse é mais um Bora Comentar. Pra você que tropeçou e caiu aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vídeo de análise e opinião pra gente entender o que tá acontecendo com o SBT, meu filho. O que será que tá rolando lá no SBT, hein? Eu fiquei me perguntando porque a Maísa anunciou ontem, postou até um vídeo no canal dela do YouTube, a saída dela do SBT depois de 13 anos. Aliás, Maísa, que tem 18, trabalhou 13 anos. A gente que já tem a nossa idade, a gente tá aqui torcendo pra aposentadoria chegar, e a Maísa já trabalhou esse tempo todo e ela só tem 18 anos. Mas tudo bem, ela decidiu, encurtando só pra você entender, sair do SBT pra poder estudar, logicamente se dedicar a outros projetos, né? Tem aí coisas envolvendo Netflix, a própria Globo, enfim. Essa é a explicação da Maísa pra saída dela lá do SBT. A explicação para a saída aqui de Raquel Sherazade, todo mundo sabe, né? O Silvio Santos demitiu ela, decidiu não renovar o contrato dela, né? E ela já saiu, inclusive, já assinou com o portal Metrópolis, que é aqui de Brasília, inclusive, da qual ela vai ter uma coluna de entrevistas, uma análise, enfim, ela vai ter liberdade pra falar. Basicamente isso, que era uma coisa que ela já não tinha há muito tempo no SBT. E vindo aqui pro Roberto Cabrini, todo mundo sabe também que o Cabrini é outro nome que o SBT abriu mão, né? O Cabrini deixou a emissora, o contrato dele não vai ser renovado e a explicação que o SBT deu foi que o programa dele era muito caro e não se pagava. Mas o programa dele, por exemplo, tinha prestígio, né? O prestígio que é muito importante numa emissora de televisão, até porque o Roberto Cabrini é um jornalista experiente demais, muito respeitado no meio, né? Ele vinha com seu Conexão Repórter há muitos anos, era um dos produtos mais elogiados pela emissora do Silvio Santos no âmbito do jornalismo, já que os demais, o Silvio Santos já deu um jeito de mexer e deixar com outra cara, né? E nós perdemos então, portanto, o Cabrini e também o Conexão Repórter. Essas foram as baixas que nós tivemos no SBT, e a pergunta que fica no ar é: o SBT vai falir? O SBT estaria rumo à falência? Qual a explicação para esse esvaziamento da emissora de Silvio Santos? Muita gente, eu acho que inclusive você que está aí assistindo esse vídeo, deve ter se perguntado por que o SBT deixou aqui perder esses nomes tão importantes do seu time, né, de estrelas. 3 nomes saíram em menos de 2 meses, né? E aí, logicamente, 2 desses nomes, que no caso aqui a gente vê que a Raquel e o Cabrini, poderiam ter sido evitados, o que amenizaria um pouco essa crise que se instaurou junto à imagem do SBT. Bom, gente, vamos tentar analisar aqui os fatos, tá? Cada um desses nomes saiu por razões próprias, cada um com seu motivo. Mas a Maísa era, de fato, a estrela da casa. Ela foi cria do Silvio Santos, ela veio da história de participar lá do programa Raul Gil, feito muito sucesso na época que ela entrou, sei lá, pirralhinha, né, com 5 anos, 3 anos de idade lá cantando Ivete. Aí o Silvio cresceu os olhos, decidiu chamar ela pro SBT, chamou os pais, a própria Maísa fala no vídeo dela, que tem 15 minutos no YouTube, que os pais dela tiveram que aprender, e o Silvio foi um pai pros pais dela também, de ensinar a história de contratos, porque a menina, pô, a Maísa era muito pequena, então ela ficava na mão dos pais, e aí ela teve que aprender essa história de contratos pra marcas, de publicidade, enfim, que é uma coisa que a Maísa hoje, aos 18 anos, já entende, já tá habituada, já tá aí muito bem familiarizada com o meio, né, da propaganda. E aí você vê ela saindo do SBT, uma emissora que criou, que incentivou, que fez Maísa, inclusive, ser conhecida pelo Brasil inteiro, foi o SBT que apresentou para os brasileiros, e logicamente hoje ela, com seus 35 milhões de seguidores no Instagram, consegue caminhar com as próprias pernas, não precisa mais do SBT, né, imagino eu, um casamento que se acaba, né, inclusive ela já deixou claro que, o próprio SBT colocou no comunicado que ela vai voltar à emissora como convidada e também participando do Teleton, enfim, mas querendo ou não, gente, é uma grande perda, sem sombra de dúvidas, e Maísa saindo abre e chama a atenção
porque outros 2 nomes também deixaram a emissora. Bom, gente, agora vem minha opinião aí sobre essa história. Eu acho que o SBT está passando por uma crise sim, mas nada tem a ver com falência, porque nas crises você ajusta, e é no ajuste que você evita uma possível falência. Então, toda vez que você vê a galera falando aí na internet, a emissora estaria falindo, a Globo vai falir, a Record vai falir, a Rede TV vai falir, a Band vai falir e tal. Gente, toda emissora não está indo rumo à falência. Elas estão evitando chegar nessa etapa. Então, quando ela, por exemplo, determina lá no SBT que o Cabrini não vai mais ter seu programa porque ele não dá ali, ele não se paga, é justamente para evitar a falência, né? Porque é um programa que está custando para a emissora, é um programa que está ali, de fato, esvaziando o caixa da emissora. É por essa razão que o Cabrini, por exemplo, foi dispensado pelo SBT, porque a emissora está passando por um processo de crise, de fato. O SBT tem uma estrutura muito grande e é uma estrutura cara de se manter, e quanto mais ela ter programas ou ter produtos na programação que não trazem retorno, mais ela pode caminhar rumo à falência. É esse o ponto. Por essa razão que o Cabrini foi dispensado, né? O contrato dele não foi renovado. Já o caso da Raquel foi uma questão política, é indiscutível, assim, não adianta falar que não. A questão da saída da Raquel Sherazade foi uma questão puramente política, né? Porque, querendo ou não, o SBT, o Silvio Santos, ele apoia todos os governos que estão no poder, e o governo atual tem aliados. Um dos aliados é anunciante do SBT, que é o tal lá do Siang, né? Do Yang, sei lá, o Vai da Van. E aí, houve o rumor, né? A gente nunca vai saber se isso é verdade ou não, que o Vai da Van conversou com o Silvio e orientou, assim, ó, como amigo, sabe aquele toque de amigo? Orientou o Silvio Santos a demitir a Raquel, né? E, logicamente, ironicamente, meses depois, talvez esse encontro do Silvio com o Yang e tal, ou o telefonema que um deu pro outro e tal, Raquel teve seu contrato não renovado e ela também foi desligada do SBT depois de tantos anos na emissora. Lembrando que Raquel foi chamada ao SBT justamente pelas opiniões que ela dava. Então, logicamente, você vê aí 2 nomes aqui, ó, saindo da emissora, poderiam ter sido evitados, né? Eu acho que, por exemplo, no caso do Cabrini, o que poderia ter sido feito? O departamento comercial tentado vender o programa. Simples assim. Se o programa não tá tendo anúncio, não tá tendo retorno, cara, pega o departamento comercial, faz ações, reduz a cota de patrocínio, deixa mais barato, vende pros anunciantes, né? E isso salvaria, portanto, o programa do Cabrini. Pelo que eu vi, não houve essa tentativa do SBT, ou se houve, foi uma tentativa que acabou falhando, né? No caso da Raquel, a situação é mais complicada. Por quê? Porque o SBT tá apoiando o governo, e aí tem os aliados e tal, não sei o quê, e você vê claramente que é uma questão política que, logicamente, Raquel vazou, né? Ela tá agora no Metrópolis, e deve ter uma coluna de opinião lá. E por fim nós temos a Maísa. A questão da Maísa também é muito pessoal, porque foi uma decisão dela. Ela deixou o SBT, ela decidiu seguir novos caminhos. E aí é muito mais difícil você convencer uma pessoa que já tem uma decisão na cabeça de fazer algo que ela não quer. E a Maísa, ela mesma usou uma palavra que eu acho que define muito a situação dela no SBT. Ela já estava acomodada. Ela já estava ali no universo que ela já conhecia de ponta a ponta. Ela meio que tinha zerado o jogo, sabe? Ela já tinha montado o quebra-cabeça inteiro do SBT, então já não tinha mais pra onde ela ir. E por isso que ela decidiu dar um outro rumo à vida dela. Não só na questão da carreira, mas também na questão dos estudos. A Maísa quer estudar, a Maísa gosta de estudar, a Maísa... Parece que, pelo que eu pude entender do vídeo e tal, a Maísa pretende investir muito nos estudos dela pra, quem sabe, no futuro ela explorar outras áreas, né? A Maísa tem uma visão de futuro muito grande. Ela não olha só o hoje, ela olha o amanhã, ela olha daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu acho que é um planejamento que ela, aos 18 anos, demonstra ter num nível de maturidade tão grande que pessoas na mesma idade dela, em outros contextos de vida, não têm, né? Eu, por exemplo, aos 18 anos, não tinha a cabeça que a Maísa, por exemplo, tem aos 18 anos, né? Então, são mundos diferentes, são formas diferentes de enxergar. É uma coragem muito grande essa que a Maísa teve de deixar o canal de Silvio Santos, o canal que ela esteve durante anos e anos da vida dela, e logicamente chama atenção pela coragem, pela maturidade em dizer não, em sair, em dar tchau. A Maísa, o caso dela, ela abre aí portas para entrar em 2 outras grandes empresas que têm investido em comunicação, em jovens talentos e que estão buscando jovens que conversem com jovens. São dois grandes grupos, 2 grandes empresas, que é a Globo, de modo geral, aí você entende-se Globoplay, Globo tudo, né? E tem a Netflix, que é outro grande
conglomerado, né, de midiático do mundo, né, que virou uma potência mundial de produção de conteúdo, que é a Netflix, que também tem olhos grandes em cima de Maísa. São dois grandes conglomerados que com certeza ou vão dividir Maísa ou de fato vão disputar pela contratação da apresentadora, da até então a atriz e apresentadora do SBT. Vai ser uma disputa grande, né? Vamos ver qual a Maísa vai optar, mas pelo que eu pude entender ali das escolhas dela, ela não tá preocupada em ser contratada por nenhum outro canal, nenhum outro veículo. Ela tá preocupada mais com a vida dela, com a questão pessoal dela, com o desenvolvimento pessoal dela, o que eu acho incrível e corajoso da parte dela, né? Acho que dinheiro não é problema no caso da Maísa, né? Ela já recebeu muito, ainda recebe até hoje dos patrocinadores que ela tem, inclusive das mídias sociais e tal. Mas a questão agora, ela tá muito mais atrelada ao de fato que a pessoa Maísa, a adolescente Maísa de 18 anos quer pra própria vida, né? Então não tá muito relacionada a trabalhar para marcas, né? No caso Globo, Netflix. Ela é muito tranquila em relação a isso. Mas é claro que a gente vai ver como vai ser o caminhar da carruagem em relação a Maísa. Raquel, já falei, tá no Metrópolis, o projeto dela ainda tá em desenvolvimento, assim que tiver novas informações a gente traz aqui. E o Cabrini segue em negociações com outros canais. Há quem diga que ele pode ir pra Band, da qual ele já trabalhou, ou então pra Record, que também ele já trabalhou. Pode ser esses dois grandes canais aí que o Cabrini pode acabar fechando, assinando pra poder começar a trabalhar, tá certo? Mas é claro, é indiscutível que o SBT perde muito com a saída desses três nomes, saída de Cabrini, saída de Raquel e saída de Maísa. Eu queria saber agora a sua opinião. O que você acha sobre a, não, digamos, estratégia para pelo menos manter esses dois nomes, que é a Raquel e o Cabrini, que o SBT abriu mão? A Maísa a gente sabe que seria uma coisa mais difícil, que ela já vem manifestando esses sinais de sair há muito tempo. Mas qual que é a sua opinião? Por que o SBT não teria aí, de alguma maneira, se dedicado a manter Raquel e o Cabrini, para evitar, portanto, essa pseudo-crise aí de apresentadores que a emissora tá vivendo? Comenta aí no espaço de comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece o like, tá? Ajuda demais aqui na divulgação dos nossos vídeos. Se inscreva no canal também, se é a sua primeira vez aqui. E a gente continua de olho a qualquer momento. Novas informações aqui no Bora Comentar. Fui!